Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos desta vez estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, e está baseada no livro de Ezequiel, o capítulo 34, a partir do versículo 1. Desde já, eu convido a vocês a estudar o livro de Ezequiel. É de uma riqueza formidável. Nós vamos extrair coisas maravilhosas para a nossa edificação espiritual. E nós estamos estudando uma série de lições magníficas justamente sobre o livro de Ezequiel. Hoje, na lição de número 8, ela tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E a lição está dividida em 3 tópicos. Eu vou citar os tópicos e depois nós vamos fazer uma síntese de cada um desses tópicos. E eu peço a preciosa atenção de vocês para que possa assimilar a grandeza que está inserida nesta lição, consequentemente deste livro de Ezequiel, capítulo 34, e os versículos de 1 a 12. Vocês podem pelo menos ler esse texto, que fala justamente da ovelha, do seu comportamento e, consequentemente, do pastor. O primeiro tópico fala sobre o rebanho. O segundo tópico fala sobre os pastores infiéis. O terceiro tópico sobre o bom pastor. Nós vamos analisar cuidadosamente essa lição oportuna, esta lição edificante e, além de tudo, ela vai servir como uma grande advertência para os nossos dias. Lembrando que o livro de Ezequiel falava de forma específica para Israel, mas aplica-se aos dias de hoje, porque ela é genérica também, ela é de uma abrangência fenomenal. E quando ele fala aqui sobre o rebanho e depois as ovelhas, a gente ouve muito falar em ovelhas, carneiro, cordeiro. A ovelha é a fêmea do carneiro. Então, carneiro, macho, ovelha, fêmea. E o cordeiro é o carneiro ainda novo, até 1 ano. Então, até 1 ano é chamado de cordeiro. Esses animais, eles possuem algumas particularidades. Por isso a Bíblia faz uma metáfora entre ovelhas e pastor. Então, quando nós falamos em pastor, é uma metáfora do pastor de ovelhas existente na época bíblica, no tempo de Jesus e antes dele. Para nós entendermos melhor porque esse correlacionamento entre líderes, pastor, liderados, ovelhas, isso em todos os sentidos, mas nós falamos mais precisamente quando trata-se do meio eclesiástico, do meio evangélico. Então nós fazemos essa comparação. O líder é chamado de pastor, os liderados
são chamados de ovelhas. O pastor evangélico e a ovelha, e também de outra religião, qualquer líder. Então, na época, quando Ezequiel escreveu, quando ele fala de pastor, está se referindo às lideranças, aqueles que governavam Israel, aquele que governava o povo. Então, para a gente entender por que pastor e por que ovelha, a gente estuda o comportamento dos dois, mais precisamente das ovelhas. As ovelhas são animais muito dóceis e são animais tímidos, são animais medrosos, são animais vulneráveis, porque as ovelhas, ela não tem nenhum instrumento, nenhum elemento de defesa. Então ela se torna vítima fácil dos predadores. Era preciso que alguém protegesse. Observe a comparação. As ovelhas são muito sensíveis. São animais dóceis, são animais tímidos, são animais sensíveis. E por isso, ela precisa de uma proteção, de uma assistência ostensiva. Ela precisa de um cuidado contínuo. Então, a comparação é muito significativa, porque as ovelhas, elas precisavam ser alimentadas pelo seu pastor, isso falando de ovelha literal, o animal. As ovelhas precisavam ser levadas até os pastos. E era o pastor quem escolhia o melhor pasto para que ela não comesse palhas ou pastos secos, não muitos nutritivos, e daí elas ficavam muito fracas. Era o pastor quem levava as ovelhas para beber água, porque as ovelhas, observa só esse detalhe, se o pastor não levasse as ovelhas para beber água, elas morreriam de sede. E ainda tinha um detalhe, precisava levar as ovelhas para um local muito tranquilo. É por isso que o salmista Davi, ele usa essa expressão, conduze-me às águas tranquilas, porque as ovelhas, elas só bebiam água se ela fosse tranquila, porque qualquer barulho, qualquer agitação, elas correriam com medo e jamais voltaria para beber água. Elas morreriam de sede e não bebiam. Então o pastor não podia jamais levar a ovelha para uma cachoeira, porque ela teria medo. Então, o que é que a gente pode analisar de forma literal? Veja que isso é uma comparação, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Então, quando aqui fala-se de ovelhas, justamente o comentarista, ele está tratando justamente dessa analogia, a natureza das ovelhas, o rebanho, quando aqui, eu estou falando já do subitem número 3, aí quando ele fala de rebanho, ele refere-se ao povo de Israel. E nos dias de hoje, quando nós falamos de rebanho, nós estamos nos referindo também ao povo, aos crentes, ao meio evangélico. Então era preciso que os pastores, eles tivessem cuidado com as ovelhas na época, ovelha animal. Mas, se nós transportarmos isso para o campo literal,
vamos entender justamente que os pastores, as lideranças, eles precisam também se comportar como se comportava os pastores literais nas épocas bíblicas. O que é que o pastor precisa fazer? Em primeiro lugar, cuidar das ovelhas. Cuidar em que sentido? Alimentando-as. Que tipo de alimento deve ser dado agora? Referindo-se ao campo espiritual. O pastor precisa alimentar as suas ovelhas com a palavra de Deus. Este aqui é o mais completo, é o mais excelente, é o mais extraordinário alimento que uma alma faminta precisa. A alimentação da palavra permite que o crente se torne uma pessoa espiritualmente robusta. A pessoa bem alimentada espiritualmente, ela tem condições de enfrentar os intempéries, as dificuldades que o mundo oferece. Nos tempos bíblicos, os pastores tinham a função de proteger as ovelhas. Observa, o pastor alimentava e o pastor protegia, porque constantemente as ovelhas eram ameaçadas por predadores. Competia ao pastor afugentar esses animais, ou mesmo pessoas que viessem roubar as suas ovelhas. Então o pastor, ele precisava estar presente. Aspas. O pastor precisava estar presente junto às ovelhas. O pastor, ele acompanhava as ovelhas, ele conduzia as ovelhas. O pastor dava assistência plena às ovelhas, alimentando-as e protegendo-as contra ataques de animais ferozes. Hoje, compete ao pastor, além de alimentar, defender contra ataques de heresias, ataques malignos, ataque das trevas. O pastor é aquela pessoa que se posiciona ao lado das ovelhas para conduzi-la, além de conduzi-la à alimentação sadia, que é a palavra de Deus do jeito que ela é, a palavra de Deus como ela é ensinada, sem acréscimo e sem distorção. Ele também precisa combater o mundanismo, os ataques satânicos, que constantemente as ovelhas estão sendo submetidas nos dias de hoje. Os pastores, eles cuidavam das ovelhas quando ela se feria. Como diz aqui o texto em Ezequiel, ele precisava atar, se ela quebrasse uma patinha ou tivesse qualquer ferimento, o pastor curava as suas feridas. Isso literalmente. Mas também espiritualmente. Quais são as feridas que as ovelhas são submetidas hoje? Não são feridas físicas, mas feridas na alma, feridas nas emoções,
feridas nos sentimentos, veja que a função do pastor é muito ampla, porque também a ovelha, ela, além da doença física, que o pastor também deve estar associado, também as doenças emocionais. O pastor também precisa tratar disso. A presença do pastor junto a uma ovelha ferida já é o suficiente para amenizar o seu sofrimento interior. O pastor presente às ovelhas, o pastor assistindo às ovelhas, é o pastor cuidando das ovelhas. A alimentação, o cuidado, a assistência, a proteção, deve ser tarefas dos pastores atuais, os pastores literais. Então vocês estão entendendo muito bem a analogia. As ovelhas que se desgarravam do rebanho, os pastores iam buscá-las. Eles subiam montanhas, desciam valados, enfrentavam dificuldade, porque pastorear é sacrifício. Pastorear é sacerdócio. Não é emprego, não é meio de vida, é doação, é sacerdócio, é entrega. Então, naquela época, quando uma ovelha se distanciava do rebanho, ela corria sério perigo. Perigo de cair numa cova, perigo de ser raptada por algum elemento, perigo de ser atacada por uma fera. E um detalhe, quando uma ovelha caía de pernas para cima, ela não tinha condição de se levantar mais. Ela ficava lá e ela morria de depressão, ela morria de fome, porque ela não tinha condição de levantar-se. Observa bem isso. Transportando esse fato para o campo espiritual, quando uma pessoa cai, ele precisa ser levantado. E a primeira pessoa que deve estender a mão para o caído é o pastor. Porque por si só ninguém tem condição de levantar-se. A ovelha caída não é para ser pisada. A ovelha caída não é para ser expulsa. A ovelha caída não é para ser abandonada. A ovelha caída é para ser cuidada. A ovelha caída é para ser assistida. A ovelha caída é para ser introduzida no meio do rebanho. Infelizmente, nós estamos vendo no dia de hoje uma mensagem inversa do Evangelho. Um evangelho de exclusão, um evangelho de abandono, um evangelho de acusação, um evangelho de perseguição. Infelizmente está tudo, eu falo em alguns setores, né? Porque a igreja em si, a sua grande maioria, ela cuida à risca a pastores que se enquadra justamente nesse princípio moral e ético que preceitua a grandiosa palavra de Deus. Ele consola os abatidos, ele dá assistência ao necessitado, ele cuida ou vai buscar o desgarrado. Então, essa é a função do pastor. E o profeta Ezequiel, ele está advertindo justamente a Israel, aos pastores de Israel, para cuidar de suas ovelhas
do seu rebanho, como o próprio Deus ordenou. Então, no item 2, fala-se aqui sobre os pastores infiéis. Ora, se existem pastores infiéis, é porque existem pastores fiéis. Se existem falsos pastores, é porque existem pastores verdadeiros. Se existem maus pastores, é porque existem bons pastores. E aqui, o profeta Ezequiel, nesse texto, ou seja, no capítulo 34 e os versículos de 1 a 12, ele faz uma advertência aos pastores infiéis, dizendo que esses pastores não se preocupavam com as ovelhas, a ovelha se machucava e ele não cuidava das feridas, as ovelhas estavam famintas e eles não alimentavam, muito pelo contrário. Diz aqui textualmente que ele usufruía da lã da ovelha. Observa bem isso. Ele gostava da lã da ovelha. Ele gostava da carne da ovelha. Ele gostava dos benefícios que as ovelhas proporcionavam. Mas ele não dava o devido retorno. E cadê o feedback? As ovelhas eram úteis para o pastor, não resta dúvida. Mas é preciso que haja a contrapartida. O pastor, para que tenha umas ovelhas que produzam muita lã, para que ela produza bastante carne, bastante leite, que seja bem comercializáveis naquela época, era preciso que elas fossem bem cuidadas. Era preciso que elas fossem bem assistidas. É uma visão clara de qualquer comércio. Se bem que a igreja não é comércio. Eu estou fazendo uma analogia na época. Isso não é literal. Mas qualquer empreendedor, qualquer que tem uma visão de mercado, ele sabe muito bem que para ter um bom retorno, é preciso que haja investimento. Não é só tirar, é aplicar também, é investir também. Isto é uma particularidade muito importante, que qualquer pessoa de visão sabe que da onde só se tira e não se repõe, um dia falta. Mas há pessoas que não têm essa visão. Só tira e não repõe. Aí depois vem o fracasso. Aí vai reclamar de Deus. A culpa não é de Deus. É sua, que é um péssimo administrador. É preciso investir. E aqui, o pastor de ovelhas da época tinha a função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho, como já foi falado anteriormente. E, na realidade, os pastores de Israel, eles não estavam fazendo isso. Aí observa aqui na revista, no subitem 2, quando é falado o que os governantes faziam. Então, é traçado aqui. Cuidavam de si mesmo. Era que os governantes de Israel faziam na época. Olha, isso aplica tudo. Eu já expliquei isso anteriormente. Explica tudo. Isso não se refere somente ao campo eclesiástico, não. Também no campo governamental, no campo político, que é bom frisar que em Israel a atividade eclesiástica não estava desassociada
do governo, da questão política, porque as lideranças governamentais de Israel eram as mesmas que mantinham relacionamento com Deus, ou seja, Deus estava sempre dando assistência a essas pessoas, orientando, advertindo, castigando, e não podia se separar a política do Estado. Israel tinha um governo teocrático. Era Deus quem dirigia Israel através das suas lideranças. Era Deus quem orientava os reis, os governantes, os sacerdotes, os profetas, para que eles cuidassem do povo. Então, não tinha como separar as duas coisas. Ainda hoje é assim. Porque alguém pensa, não, política e religião não se encaixa, por que não? Uma certa vez, eu fiz um comentário em um vídeo, ou melhor, eu falei sobre política em um vídeo, e alguém colocou no comentário que eu devia ir pregar o evangelho. E pastor não deve se meter em política. Aí eu pensei, que ingenuidade. Santa ignorância. Nunca leu a Bíblia. Ele nunca viu que a religião e o Estado, na época bíblica, eram inseparáveis. E esta é uma das funções do pastor. Aprendemos aqui que o pastor precisa cuidar das ovelhas e proteger contra os ataques. Então, se o pastor orientar as suas ovelhas dentro de um âmbito político, para que ela não vá se alimentar de palha seca, para que ela não se dirija para beber água contaminada, então o pastor precisa orientar. E isso é evangelho, sim. É só estudar a Bíblia. Mas o povo é tão ingênuo que quando vê o pastor orientando, olha, não faça isso, faça assim, não vote nesse, o pastor não está de maneira nenhuma induzindo na vontade de alguém, está só orientando. Agora ele vota se quiser, mas o pastor, ele tem a função de orientar. Mas nem todas as pessoas entendem isso. Mas o que faziam os pastores infiéis naquela época? Eles não cuidavam. Aí diz aqui o texto que o comentarista, citando o texto em Ezequiel, o versículo em Ezequiel diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. Veja que tristeza, né? Deixando de lado a função pela qual foram constituídas. Proteger o povo, promover as condições para o bem-estar espiritual e econômico de seus cidadãos. Era a função dos pastores. Isso é política. Entenderam? Isso é política. Então, diz aqui o texto na sequência: comeis a gordura e vestis da lã, e degolas o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Isto eram os maus pastores. O que os governantes não faziam, no item 3. Deixe-me ler como está aqui. Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada
não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscasse. Esta era a dura realidade daquela época e também a dura realidade de hoje. Há pastores e pastores, há líderes e líderes, há aqueles falsos pastores que até nós já estudamos esta lição, falsos pastores, falsos mestres. Tenhamos muito cuidado, porque o falso se parece muito com o verdadeiro. A diferença está na essência, porque ele fala do mesmo jeito, ele prega da mesma maneira, ele tem o mesmo rito, mas para enganar, para atrair. Na realidade, são comércios. Pastores que comercializam as ovelhas, aproveitando-se da ingenuidade da mesma. Isso é muito sério. Eu já expliquei logo no início como é o comportamento das ovelhas ingênuas, tímidas. Aí, o que é que faz o falso pastor? Uma campanha. A campanha do tijolo ungido. Aí pede para que todas as ovelhas tragam um tijolo para ser ungido. Vocês imaginem milhares e milhares de pessoas trazendo tijolos para a igreja, ungido, com a esperança de ser abençoado, entre aspas. Isso é muito sério. Então, na esperança de ser abençoado, porque ele promete prosperidade, abundância, riqueza, quem trouxer o tijolo vai ser ungido e a pessoa vai ser muito rico. E as pessoas trazem na sua ingenuidade e leva milhares e milhares de tijolos. E o pastor simplesmente constrói para ele uma mansão com o tijolo dos ingênuos. Este é o comportamento do falso pastor. É o pastor que se enquadra aqui no texto de Ezequiel 32, que não cuidava das suas ovelhas, se auto-apacentava. Mas aprove Deus que esta não seja a sua realidade e que você não esteja passando por esse mesmo problema de ser enganado por falsos pastores. No item 3, a lição aborda sobre o bom pastor, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno pastor, o pastor por excelência, o pastor que todos os pastores deviam tomar como exemplo. Aprender do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo advertiu, ele mesmo ensinou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui está a pessoa do Senhor Jesus Cristo se apresentando como o bom pastor. E eu volto a dizer que os pastores precisam se basear em Cristo. Isso de um modo geral, seja o pastor eclesiástico, pastor de igrejas, que cuida de rebanho, e o pastor, autoridade civil. Pastor governante, ele não tem que se auto-apacentar, não. Se você vê que uma dessas lideranças está se auto-apacentando, ele tira do pobre para ele e não repõe, é porque é um falso governante, é um falso pastor. Ele precisa ter o senso, a sensibilidade de doação, de entrega.
não é somente usufruir, não é deixar as pessoas famintas, desprotegidas. A gente tem que lembrar que é dever do Estado proteger o seu povo. É dever do Estado dar assistência ao seu povo. Esses são os pastores. Olha, proteção, saúde, educação, não é obrigação, não. Não é nenhum privilégio, é obrigação dos governantes. Mas como ovelha ingênua, aí fica pensando que ele está fazendo uma coisa maravilhosa. Olha, ele deu isso, deu não, é obrigação, é o seu. Ele está devolvendo o que é seu. Eles não são bonzinhos para fazer isso, não. A proteção, a sua proteção é função do Estado. Adoeceu? O Estado tem a obrigação de cuidar de você. Está desgarrado? O Estado tem a obrigação de acolher você. De que maneira? Com moradia. Moradia, educação, saúde, educação são deveres do Estado, são direito do povo. Não é presente não, gente. Não vai ficar pensando porque fulano fez isso, porque foi bonzinho, não, ele devolveu o que é seu. Mas os pastores de Israel, conforme mostra a lição, não faziam isso. Agora vocês estão entendendo melhor que religião e política são inseparáveis, gente. O mesmo comportamento que tem os governantes dos seus estados deve ter também os pastores nas suas igrejas. Cuidem das suas ovelhas. Deus prometeu dar para Israel pastores que iria apacentá-los com inteligência, com sabedoria. Era Deus quem colocava esses pastores para governar Israel. A Bíblia diz, toda autoridade provém de Deus. Agora compete a pessoa que está governando ser ou não obediente à palavra. E aqui está a grande advertência e também uma grande orientação sobre o bom pastor que é Cristo. Item 2, Jesus, o bom pastor. E diz aqui o texto, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, é o grande pastor, o pastor das ovelhas, de modo geral, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Este é o pastor que cuida realmente das ovelhas, sem ter que tirar para si. É uma função sacrificial, a função de Cristo. É a função de doar, de entrega. Amor é sacrificial. Amém? Eu espero que esta lição tenha sido de grande proveito para você, de grande orientação, para que você não venha ser enganado, não por falsos pastores, e também nós, e vocês, que cuidam das ovelhas, a vocês, que são governantes, que o faça baseado no que diz a gloriosa e santa palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. E não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não o fez, aciona o sininho. Porque se você acionar o sininho, todas as vezes que for lançado um novo vídeo, você será notificado. Se inscreve para que o canal possa crescer, porque o meu maior desejo é levar a palavra de Deus. Este é a minha primazia, é pregar a palavra de Deus. E quando você dá o like, quanto
mais like tiver, mais a plataforma divulga para mais gente. Ele aciona o sistema para que mais pessoas recebam notificação. É essa a finalidade. Por que é que as pessoas pedem tanto like, tem que dar o like? Porque é bom para o canal. O canal cresce. Porque se você não dá o like, se você não comenta, então o YouTube entende que o canal não teve muita aceitação e por isso ele não repassa para outras pessoas, não divulga. Mas eu espero que vocês nos ajudem e dê esse like tão abençoado, que é simples, é de graça, é só colocar o dedinho lá no sinalzinho e tá tudo certo, amém? Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.